Pessoal, nessa aula a gente vai sanar uma dúvida bem comum que boa parte das pessoas que estão começando a olhar para os balanços ali da empresa, os resultados, acabam tendo. Então, se tu já teve, agora a gente vai responder essa tua pergunta. Se tu não teve, provavelmente tu teria lá na frente. Então, fica aí para a gente perceber o que acontece, né? E a dúvida é a seguinte, né? Eu estou olhando lá os balanços ali, os resultados e tal, e eu estou vendo que o caixa da empresa é muito superior à dívida que a empresa possui. Então, por exemplo, se a gente olha aqui Google, a gente percebe aqui em laranja, né, que ela possui 116 bilhões em caixa e ela tem uma dívida de quase 29 bilhões. Por que ela não pega esse caixa aqui e quita a dívida? Porque a gente tem um olhar aqui de pessoa física, né? Por que eu vou pagar uns juros ali do cheque especial? Por que eu vou pagar uns juros ali no cartão de crédito, né? Não faz o menor sentido, né? Pessoa física, quanto menos dívida, melhor. Por que uma empresa acaba sendo diferente? Então a gente vai compreender como funciona isso aqui nessa aula. Então vamos para o nosso mapa mental aqui para a gente compreender melhor. Então lembra lá da estrutura de capital da empresa, né? Onde a estrutura de capital é formada pelo capital próprio e capital de terceiros, né? Então o capital próprio é a estrutura ali do patrimônio líquido, né? Então a forma com que a empresa consegue se financiar sem utilizar capital de terceiros, e o capital de terceiros é justamente onde vai entrar a dívida ali, né? Então por que a empresa simplesmente não pega o caixa da empresa e quita aqui esse capital de terceiros, tá? Então existem alguns motivos, tá? O primeiro deles é para alocação estratégica. Então a empresa ela pode pegar esse caixa aqui e ela tem planos aí de reinvestir na própria empresa, né? Ela pode ter planos aí de comprar algum outro negócio ou distribuir esse caixa aqui para os seus acionistas. E também existe aqui o NCG, que é a necessidade de capital de giro, né? Então quem tem empresa já sabe muito bem como isso funciona, né? É algo que boa parte das empresas acaba tendo algum tipo de dificuldade caso ela não consiga receber antes de pagar o seu fornecedor, né? Boa parte das empresas aí, principalmente empresas pequenas, elas acabam pagando o fornecedor primeiro e acabam vendendo com crédito para receber lá na frente. Então é necessário uma necessidade de capital de giro, né? Então quanto maior for essa diferença, maior o capital necessário para poder ter esse giro do ativo, tá? Então o que acontece aqui, né? É o valor em caixa utilizado para manter as operações da empresa em funcionamento, né? Então existe um descasamento entre contas a receber e contas a pagar. Então para quem não tem empresa e tal, tá perdido disso aí, exemplo bastante simples aqui, tá? Vamos dar uma olhada aqui nessa figura aqui, tá? O que acontece, né? Imagina que tu tem uma empresa e tu vai comprar um produto para revender, tá? O produto já vai até chegar pronto para ti, para a gente simplificar bem. Mesmo assim, olha só o que acontece, né? Como tu está começando agora, provavelmente o fornecedor vai falar, tem que pagar agora, no ato, né? Antes de eu mandar o produto para ti, já tem que pagar. Então no dia zero, tu já vai ter uma saída de caixa, né? Já vai precisar um capital de giro inicial, né? Então para te receber os produtos ainda vão demorar 5 dias. E aí tu recebeu esses produtos ali, tu começa a vender e tudo mais, né? Lá pelo 15º dia, tu já vai precisar fazer algum outro pedido, porque tu tem um giro de estoque aqui, ó, que esse estoque ele vai ficar por volta de 20 dias. Então tu não pode deixar acabar o estoque, tu já tem que fazer mais uma solicitação, né? Porque tu vai demorar 5 dias ainda para receber o produto. Então tu já tem que tirar mais um dinheiro do bolso e aí tu faz as vendas para receber daqui a 30 dias. Tu passa lá no cartão de crédito, na maquininha e tal, e tu vai receber depois de 30 dias. Então, se tu foi o cara ligeiro, né? No primeiro dia lá tu nem recebeu o produto, tu já vendeu. Na mesma hora aqui, ó, cara, pode mandar trazer. Pagou o cara e tu já vendeu. Tu vai receber só daqui a 30 dias, tá? E aí tu teve 2 saídas de caixa antes de receber o primeiro pagamento do primeiro lote que tu recebeu. Então imagina a complexidade disso daqui numa empresa gigantesca que tem diversos insumos ali. Esses insumos chegam, tem que entrar dentro da fábrica para poder trabalhar com aquela matéria-prima para realmente transformar em produtos. Depois tu tem toda a cadeia produtiva ali de receber caixa, papelão e tudo mais para poder fazer a cadeia produtiva de fato, colocar no estoque, colocar para vender, entregar, botar nos caminhões, fazer distribuição. É algo bem complexo, né? Então é necessário um capital de giro para que a empresa esteja saudável, tá, pessoal? Então aqui a gente já percebe por que existe o caixa ali dentro da empresa. E agora a gente cai para a parte de benefício fiscal, que é o grande motivo aqui das empresas contraírem dívida, tá? Então o que acontece, né? O que ocorre quando há a contração de dívida, tá? A gente vai receber um novo capital, né? Então ele vai aumentar o ativo e também vai aumentar o passivo, tá? Então, quando a gente olha
basicamente nada alterou, só que a gente vai ter os juros para pagar desse novo capital que entrou dentro da empresa. E é justamente ele que vai trazer um benefício para a gente, né? Então, quando a gente olha aqui, a gente tem essa estrutura, né? A gente tem o imposto de renda pessoa jurídica, mais a contribuição social sobre o lucro líquido, que vai somar por volta de 34% do lucro, né? Só que esses juros que a gente recebe, ele entra como uma despesa, tá? Ou seja, ele vai reduzir o nosso lucro. Então a gente vai ter um benefício fiscal aqui, a gente vai acabar pagando menos imposto, tá? Então com isso a gente consegue gerar um valor maior para o acionista. É por isso que boa parte das empresas possuem dívida, tá? Para poder gerar um valor adicional. Então com isso a gente compreendeu essa parte de benefício fiscal. E aí o seguinte, né? Tu pode se perguntar, então quanto maior o endividamento, melhor? E não, né, pessoal? Não é bem assim que funciona, né? Porque existe o risco de insolvência, né? De tal forma que o retorno da empresa, caso a empresa não cresça, né, na mesma proporção necessária, o pagamento da dívida não será possível, né? Então existe um nível saudável ali, onde a gente precisa perceber qual é a estrutura ali de endividamento e quanto que é possível a empresa crescer para poder honrar ali com os pagamentos, né? Então a gente percebe aqui que a gente tem esse indicador aqui, que a gente vai ver no próximo módulo como que funcionam esses indicadores e tudo mais, né? Então a gente tem a dívida líquida dividido pelo EBITDA. Então, se você prestou na aula que a gente falou do EBITDA, o EBITDA basicamente é a geração de caixa antes do pagamento de impostos, de depreciação e amortização, né? A geração que a empresa consegue gerar de caixa, né? Geração de caixa da empresa. E a dívida líquida seria a dívida total menos a disponibilidade de caixa. Então a gente chega à dívida líquida. Quando a gente faz essa soma aqui, né, a gente vê a capacidade da empresa gerar caixa e honrar com a sua dívida. Então, um indicador aqui é o seguinte, né? Até 3 vezes é um grau de endividamento aceitável. Passando de 4 vezes já começa a ficar mais arriscado, tá? Então, guarda esses números aqui para que tu possa guardar aí quando for fazer alguma análise. Então, tu pode até dar uma olhada lá no Status Invest. Tu tem aqui dívida líquida pelo EBITDA. Então, por exemplo, a gente está aqui na Engie, tá? Tu pode verificar aqui, ela está em 2,42, está num patamar aceitável. Se tu quiser, tu pode dar uma olhada historicamente. Então, se tu clicar aqui e botar aqui na parte de colunas, né? A gente vai ver que ela se mantém aí abaixo de 3 vezes, né? Então, patamar ok. E tu precisa também ter a sensibilidade de conseguir perceber se a empresa acabou de fazer um investimento mais pesado e isso pode jogar esse indicador para cima. Então tu precisa saber avaliar esses momentos, né? A gente não vai olhar somente o indicador, o que é que a maior parte das pessoas acabam fazendo. Eles só olha o indicador ali, decora aquilo ali, olha o indicador, não, isso aqui está muito arriscado. Não, tu precisa verificar se a empresa acabou de contrair aquilo ali e colocou tudo já à disposição ali para fomentar aquele projeto, né? E isso vai sendo diluído conforme a receita for aumentando e ele vai pagando ali aquela dívida, né? Então a gente precisa ter essa sensibilidade para saber em que momento a empresa está e se faz sentido que ela está com um risco muito elevado ou não, tá? Sempre analisando de forma racional, tá, pessoal? Então, voltando para o nosso mapa aqui, a gente vai para o quinto ponto, né? Em que todas as empresas se beneficiam da dívida? Então, nem todas, tá, pessoal? Então, por exemplo, a gente tem empresas de construção civil, onde elas são tributadas pelo regime especial de tributação, né? Onde o imposto é calculado sobre a receita das incorporações e não sobre o lucro que ela tem, tá? Então, nesse tipo de empresa aqui, a gente vai perceber que a contração de dívida acaba sendo simplesmente um risco adicional ao negócio, tá? Então, a gente tem esse ponto em relação à construção civil e também empresas que possuem algum incentivo fiscal ali, né? O governo quer fomentar aquela atividade de alguma forma, né? Alguma região ali que está precisando gerar emprego, então a empresa pode lá dar algum tipo de isenção fiscal. Então, aqui a gente vai perceber que quanto menor for a alíquota de imposto, menor será o benefício por ter contraído a dívida, né? Então, né, a gente percebe lá que a gente tem na média lá 34%, então, pô, aqui se a empresa vai pagar 10%, o benefício que ela vai ter vai ser inferior, tá? Então acaba não compensando tanto assim. Então, com isso a gente percebeu porque é interessante uma empresa contrair dívida.